Olá, você que nos acompanha pelo canal Sagrada Liturgia. Nós vamos iniciar a nossa série falando sobre a vida dos santos da Igreja. E o santo que nós vamos falar um pouquinho hoje é sobre Santa Teresa d'Ávila. Não saia daí. Santa Teresa d'Ávila, ou como Santa Teresa de Jesus, ela nasceu no século XVI, no ano de 1515, e faleceu aos 67 anos, em 1582. Foi uma freira carmelita muito importante para o momento que a Igreja viveu neste tempo, onde nascia e se expandia pelo mundo a Reforma Protestante. Santa Teresa d'Ávila, ela foi uma combatente, ela combatia a heresia da Reforma Protestante. E para iniciarmos, tem uma frase muito bonita, uma conclusão muito bonita que Santa Teresa d'Ávila chegou quando ela se depara com o escândalo da heresia protestante, quando ela olha para a Igreja e vê a Igreja de Jesus Cristo sendo atacada. E Santa Teresa, no desespero, ela olha para suas irmãs carmelitas e diz o seguinte: o que nós, irmãs, podemos fazer aqui, enclausuradas nesse Carmelo, fechadas nesse Carmelo, pela Igreja de Jesus Cristo? Então foi quando ela diz: serei santa. Então Santa Teresa assumiu esse compromisso, assumiu esta vocação de santidade pelo bem da Igreja. Os escritos mais importantes e que marcaram a vida da Igreja, feitos por Santa Teresa d'Ávila, estão o Livro da Vida, Castelo Interior ou As Moradas e o Caminho de Perfeição, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje. Esse método de santidade em que Santa Teresa nos escreveu e nos deixou. Na verdade, o Caminho de Perfeição foi escrito para as irmãs do Carmelo. Santa Teresa, enquanto priora, escreve e dá diretrizes às irmãs de como viver uma vida mística, de como viver uma vida interior e galgar, as moradas do castelo interior. Para que a gente possa contextualizar, Santa Teresa, numa visão mística que teve, ela viu a alma humana. E essa alma, ela comparou com um castelo, onde neste castelo haveriam 7 moradas. E na 7ª morada habitaria o Senhor. E então o objetivo da humanidade seria entrar no castelo e ir galgando essas moradas até estar em plena comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, na 7ª morada. Na verdade, o Caminho de Perfeição foi mais um pedido das irmãs. Santa Teresa foi uma santa mística da Igreja e ela vivia momentos de êxtases, momentos de levitações, momentos em que coisas extraordinárias aconteciam na vida dela pelo grau de intimidade com Deus que ela tinha alcançado. Santa Teresa, através da oração, ela alcançou graus elevadíssimos de comunhão com Deus. E então, como era visível essa vida mística de Santa Teresa, as irmãs lhe pediram que ela escrevesse algo para que lhes orientassem a seguir o mesmo caminho. Para as surpresas das irmãs do Carmelo, a Santa Teresa, quando começa a escrever e dar a elas orientações, primeiramente ela faz algumas orientações mais próprias do ambiente em que elas viviam, mais próprias da vida religiosa em que elas também haviam assumido o compromisso de viver. Mas quando ela entra propriamente dito no caminho da perfeição, ela faz uma reflexão profunda sobre a oração do Pai Nosso. Santa Teresa começa dizendo que o Pai Nosso é a oração mais sublime, mais profunda e mais altíssima que o ser humano pode fazer, e que esta oração compreende todos os graus de intimidade com Deus, desde aqueles mais rasos e até aqueles mais profundos, mais místicos. Por isso que é uma oração universal. Santa Teresa d'Ávila até surpreende as irmãs ao falar de uma oração aparentemente tão simples. Ela que era uma santa mística e que vivia essa mística de unidade, de união com Deus diariamente.
É então que ela explica a oração do Pai Nosso. E na visão de Santa Teresa, o Pai Nosso é uma oração, ela é tão belíssima porque ela é feita por Jesus junto com o homem. Jesus se une aos discípulos, unido com os discípulos, ele ora ao Pai. E nessa oração, Jesus como que abre o céu a todos nós. E ali a santa vai refletindo e tirando reflexões belíssimas e profundas de cada trecho do Pai Nosso. Já no início do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Quando Jesus diz isto ao Pai, quando Jesus dirige esta oração, a partir daquele momento toda a humanidade, a paternidade de Deus, que era direcionada ao Filho, seu primogênito, Jesus Cristo, ela é estendida a toda a humanidade. Quando Jesus se coloca como igual aos humanos, como igual aos seus discípulos naquele momento, e ora ao Pai. E ele diz, Pai Nosso. Naquele momento, Deus é Pai de Jesus, mas também de cada ser humano. Nessas reflexões de Santa Teresa, ela vem desmistificando, ela vem tirando como se fosse tecendo, né, fios de ouro da oração do Pai Nosso. A partir desse momento onde Jesus estabelece essa ligação do homem que se torna filho de Deus por causa de Jesus, por mérito de Cristo. O Pai que é de Cristo passa a ser Pai de toda a humanidade. E ali então ela esgota um capítulo todo falando só desse trecho, nos levando, nos conduzindo a refletir a tamanha graça. E ela diz até às irmãs, não é possível, irmãs, que isso não faça vocês dançar de alegria. Saber que Deus é nosso Pai. E saber que foi o próprio Cristo quem conquistou essa graça para nós. E então, a partir desse momento e de todas as reflexões, de todos os trechos do Pai Nosso, Santa Teresa d'Ávila vai mostrando e trilhando um caminho de perfeição para as irmãs. Sim, esse livro ele foi direcionado às irmãs religiosas. No entanto, trata-se de uma espiritualidade e de um caminho, um método de santidade que para nós muito é válido, seja qual for o nosso estado de vida. Muito é válido o método de Santa Teresa, o método da oração, e ela diferencia muito bem nos seus escritos a oração vocal da oração mental. Ela fala da importância da oração que está sendo vocalizada, ela também ser internalizada em nós, a chegar ao ponto de que não precisa mais pronunciar palavras, mas a oração está em nós. Então é um caminho muito bonito de desprendimento. O método é baseado, parte de um princípio do desprendimento do mundo, o desprendimento das coisas, o desprendimento dos outros e de si próprio, a fim de estar totalmente aberto, a fim de estar totalmente como um território fértil para Deus. Se você gostou dessa pequena introdução, a nossa indicação é que você conheça mais sobre a história de Santa Teresa, essa grande santa da Igreja, que nasceu como um astro luminoso no seio da Igreja num momento de dificuldade, momento, como nós dizíamos, onde nascia a Reforma Protestante. Então, Santa Teresa, com certeza, iluminou a Igreja na sua época e nos ilumina até hoje. Então nós sugerimos o Caminho de Perfeição de Santa Teresa d'Ávila como um livro, mais do que como uma leitura, mas como um método, um caminho. Como o título diz, Caminho de Perfeição. Que ele possa ser lido diariamente, relido, para que esse método possa ser aplicado também em nossa vida. Além do livro Caminho de Perfeição, Santa Teresa d'Ávila escreveu o livro da vida, escreveu o livro do Castelo Interior, para quem quiser entender melhor como funcionam as 7 moradas. Santa Teresa ela define bem o que são, como se vive e qual é o estado da alma em cada uma das moradas. E como, inclusive, nós devemos fazer para progredir em cada morada. Agradeço a cada um de vocês nesse nosso aprendizado e estudo de hoje e nos encontramos na Eucaristia.